Ótimo. Então, a nossa terceira aula, nós vamos falar sobre a cura emocional. Qual é o caminho, né, para essa cura emocional? E eu quero deixar até ressaltado aqui que nós temos um tema específico trabalhando com as mulheres libertas, mas que esse tema que eu vou trazer hoje, ele serve para todo mundo, não somente para nós mulheres, mas também para os filhos, para os maridos, para os namorados, né? E vocês também vão compreender, porque qual que é o objetivo? É vocês compreender o seu comportamento, a sua dor, né? Os desafios, mas também entender e compreender o desafio do outro, as dores do outro, porque só assim nós vamos conseguir ter bons relacionamentos, né? Então, o objetivo dessa aula da cura emocional é para que vocês adquirem informações e que vocês não parem essas informações em vocês, né? Então, que vocês aprenderem aqui nessa aula, vocês possam transmitir para os familiares, para as pessoas que estão à sua volta, porque são informações valiosas, né? Que realmente são informações que vai levar você para a aula. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a fórmula do sucesso. Não sei o que aconteceu aqui, que deu som. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Não. Hoje nós vamos falar sobre a fórmula do sucesso. Então, na aula passada, eu trouxe um dos pilares, né, para a cura da dependência emocional, e um dos pilares é amor próprio, né? Então, a gente falou e bateu muito na tecla sobre o amor próprio. A gente só consegue realmente começar e iniciar a cura dessa dependência emocional quando nós acessamos esse amor próprio, quando nós compreendemos a importância que somos, né? E começamos a olhar para nós, dizendo sim para nós. E hoje, vocês que estão aqui assistindo essa aula, está dizendo sim, já é um processo de amor próprio. Então, eu estou sentindo uma dor, e aí eu busco a solução, eu busco o remédio, eu preciso de alguém que vai me ajudar a solucionar essa dor. E aqui, com a fórmula do sucesso, você vai entender e compreender de que forma que isso iniciou, por que eu tenho essa dependência emocional? Porque muitas pessoas perguntam, eu não sei por que eu tenho essa dependência emocional, né? Eu não sei quando iniciou, eu não sei por que eu tenho esse apego, né? Eu não sei por que eu tenho medo de ficar sozinha. Então, hoje nós vamos entender, né, qual é o início, qual é a raiz, porque nós vamos mergulhar lá na raiz para compreender a origem dessa dependência emocional. Então, aqui nós temos uma fórmula, eu chamo a fórmula do sucesso. Ela, mas por que a fórmula do sucesso? Porque se a gente compreende essa fórmula, nós temos a oportunidade de ser feliz. Porque para mim, sucesso não é dinheiro, não é apartamento, não é carro, não é nada material. Para mim, sucesso é quando a pessoa ela se sente feliz com ela mesma. Porque quando ela se sente feliz com ela mesma, as outras coisas materiais ela vai conquistar. Ela conquista. Uma pessoa feliz, ela vai atrás dos seus sonhos, ela vai atrás dos seus objetivos. Então, não adianta uma pessoa achar que o sucesso é algo material, né? Porque às vezes vai lá, compra aquele carro, compra aquele apartamento, vida rica financeiramente, mas dentro é vazio, dentro tem uma dor. Então, sucesso para mim é aquela pessoa que realmente sente uma felicidade. É aquela pessoa que ela é grata pela vida, é aquela pessoa que mesmo que ela está dentro de uma mansão, ela é grata, mesmo que ela está dentro de um barraquinho, ela é grata. Então, não importa onde que ela mora, não importa com qual carro ela anda, o que importa é que ela é feliz, ela é grata no ambiente que ela vive. Então, para mim, sucesso é isso. E deixo o convite aqui para vocês também definir o que é sucesso para vocês.
né? Porque cada um tem uma forma de ver o sucesso. E, diante dos meus estudos, eu fui atrás desse sucesso, né? Porque, como eu conto na primeira aula, eu venho de uma família simples. E no primeiro momento da minha vida, quando eu saio da adolescência e acesso à minha vida adulta, eu fui atrás do quê? De conquistar coisas materiais. E eu conquistei essas coisas materiais. Né? Eu tinha vontade de ter um carro, zero, tirar da concessionária, eu conquistei a minha casa própria. Só que eu percebi que não era aquilo que estava mais me preenchendo, não era o carro, não era a casa. Eu fui entender um pouco mais, eu fui compreender um pouco mais sobre esse sucesso. E eu entendi e me conectei com essa fórmula do sucesso. Né? Então, muitas pessoas elas não conseguem se conectar com a felicidade porque ainda não compreenderam essa fórmula. Né? Então, eu vou explicar aqui para vocês o que significa essa fórmula. Então, aqui, para eu explicar sobre essa fórmula, eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês. Hoje, você consegue compreender quem é você? Hoje você tem bem definido quem é você? Quando essa pergunta ela é feita para você, quem é você? O que vem? O que vem na sua mente? Será que você é o seu pensamento? Será que você é o que você está pensando? Será que você, todos esses pensamentos que você fica alimentando o dia todo, será que você é a sua profissão? Tem pessoas que, né, a gente pergunta, quem é você? Aí o que a pessoa fala, né? Ah, eu sou professora, eu, né, sou mãe de fulano, mãe de cicrano, né? Sou filha, né, de Maria, filho do João, né? E muitas vezes a gente se define diante de rótulos. Então, traga essa observação. E observe quando essa pergunta vem: quem é você? Qual é a primeira coisa que vem na tua mente? E aí, será que você é isso? Porque é isso que eu quero fazer aqui com vocês hoje, questionar. Será que você é isso mesmo? Será que você é o que você está pensando? Será que você se resume na profissão que você tem? Será que você se resume no que as pessoas falam para você? Então, quando nós não temos clareza de quem nós somos, muitas vezes nós nos perdemos na nossa verdadeira identidade. E quando nós nos perdemos da nossa verdadeira identidade, o que acontece? Nós entramos num espaço de dependência. Porque se eu não sei quem eu sou, o que o outro fala que eu sou, eu acredito. Então, se aquela pessoa que eu estava casada falava que eu era porca, falava que eu era mal arrumada, falava que eu era isso, falava que eu era aquilo, o que acontece? Eu começo a acreditar. Eu começo a acreditar que realmente eu sou todos aqueles rótulos que as pessoas falam da minha pessoa. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliga. Depois a gente vai abrir para a gente bater um papo, tá? E não atrapalha aqui o som. E aí é isso. Será que eu consigo ter clareza da minha identidade? Então, o primeiro processo ali da fórmula do sucesso, deixa eu voltar aqui para vocês verem, é o quê? A programação. Então, aqui nós vamos entender sobre essa programação aqui. Mas muitas vezes, o que está mais ressaltado em nós? Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, nós conseguimos observar os nossos pensamentos aqui. E o autoconhecimento, ele é para trazer essa clareza. Qual é o meu pensamento? Eu estou pensando de mim mesmo. E aí fica essa reflexão: quem é você? E muitas vezes nós
ficamos perdidos nesses rótulos que foram implantados em nós, de alguma forma, e eu começo a reforçar essa minha identidade, eu começo a me comportar através dessa minha identidade. Então, quem estiver aí agora, com papel e caneta, eu quero fazer um exercício com vocês. Pega esse papel e escreva eu sou, e traz um pensamento do que você é. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou bonita? Eu sou feia? Eu sou procrastinadora? O que eu sou? Eu sou honesta? Coloque aí. Quem é você? E eu quero que vocês escrevam o eu sou primeiro. Eu quero que vocês escrevam o eu sou. Porque o eu sou, o que vem logo depois do eu sou, é o que está trazendo a tua identidade hoje. E eu gostaria de ouvir algumas pessoas aqui. Não quero que vocês eu não quero que vocês estendam, eu só quero eu sou e me traz uma fala depois do eu sou, tá? Quem pode aqui começar? Um de cada vez. Quem está com mais coragem, abre o microfone, abre a câmera. Boa noite. Boa noite. Luciana. Seja bem-vinda, Lu. Eu sou lutadora. Perfeito. Anota isso. Eu sou lutadora. Agora eu quero outra pessoa. Eu vou até anotar aqui, Luciana, eu sou lutadora. A próxima, corajosa. Vamos lá, próxima. Ih, tá tudo com vergonha, gente. Vamos destravar essa mente. Mulheres libertas. Todas aqui maravilhosas, palestrantes. Vou treinar vocês para ser palestrantes. Vamos lá, abre lá. Qual é a próxima? Eu, Ana, sou guerreira. Ana, sou guerreira. Perfeito. Vamos mais uma. Já que vocês estão tímidas, mais uma. Aqui, gente, o eu sou, né? Eu sou lutadora, eu sou guerreira, são identidades. Aqui vocês têm uma identidade. Então, tudo que vem depois do eu sou é uma identidade. Vamos mais uma, para eu dar continuidade. Quem vai ser? Quem está com o microfone ligado vai falar. Tassiana? Quem é? Tassiana pode falar? Pode falar? Eu sou. A primeira coisa que vem. Sou guerreira, perfeito. Ótimo. Muito bom. Aqui nós temos, então, a Luciana, eu sou lutadora, a Ana, eu sou guerreira, e a Tassiana, eu sou guerreira. Quando nós falamos que eu sou lutadora, como que vocês imaginam uma pessoa lutadora? Talvez traga uma imagem mental. Como que vocês vê uma pessoa lutadora? É uma pessoa que ela está ali como se ela estivesse lutando o tempo todo? Como se estivesse com uma espada o tempo todo? Vê se isso faz sentido para vocês. Né? Então, o que é ser lutadora? E quando eu acredito que eu sou lutadora, eu vou criar situações para a minha vida de, vamos dizer, guerras. Por quê? Porque eu sou lutadora.
Então, eu sempre tenho que lutar. Mas por que que essa identidade foi criada? Porque aconteceu alguma coisa lá atrás, forte e resiliente, Vanessa. Vamos pôr aqui, forte e resiliente. Estou cansada de lutar, isso mesmo. E aí nós compramos essa identidade. Por quê? Porque nós compramos a identidade que eu sou lutadora. Compramos a identidade que nós somos guerreira. Por quê? Porque lá atrás, eu vou explicar sobre isso, lá atrás, lá na nossa infância, nós começamos a lutar desde cedo. Nós começamos a compreender na nossa mente que a vida era uma luta. Estou forte, mas nos últimos dias estou me sentindo um lixo. E aí, aqui tem uma outra identidade, sou um lixo. Então, gente, vocês vão me ajudando aqui, porque eu vou trazendo consciência para vocês. E aí, se eu acredito que eu sou um lixo, mas é porque tudo consequência do que está acontecendo. Os fatos que estão acontecendo. Só que quando eu comprei essa verdade que eu sou um lixo? Em que momento que mamãe e papai não me deram atenção e eu me senti um lixo? Em que momento que lá atrás eu não tive amor e eu me senti um nada? E agora esse sentimento está vindo à tona, diante de situações que estão acontecendo. Então, a tua identidade hoje está criando a tua realidade. Anota isso. A minha identidade está criando a minha realidade. Estou lutando para sobreviver. Estou lutando para sobreviver. Por quê? Porque eu entendi que a vida é sobrevivência. Que a vida não é para viver, é para sobreviver. E aí eu estou lutando. Então, gente, não sei se estão conseguindo compreender. Tudo aquilo que eu acredito que eu sou, tudo aquilo que eu acredito que a vida é, eu coloco na realidade. Então, eu preciso começar a ter consciência de tudo isso. Consciência da minha identidade, consciência do que eu estou pensando sobre a minha pessoa. Você é aquilo que acredita que é. Você é aquilo que acredita que é. Se você acredita que é guerreira, você vai criar situações na sua vida para guerrear. Se você acredita que você é um lixo, você vai criar situações na tua vida para que você se torne esse lixo. Então, quem você acredita que é hoje? Será que você é mesmo? Será que você precisa continuar sendo tão guerreira assim? Até que ponto que esse ser guerreira me trouxe benefícios e até que ponto que esse ser guerreira está me trazendo malefício? Então, toma consciência de tudo isso. E aqui eu quero explicar para vocês como a nossa mente funciona. Tudo na nossa vida é informações, tudo é informação. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito parecido com um computador. Então, que a nossa mente, se a nossa mente ela é parecida com um computador, como que nós programamos a nossa mente? De que forma nós programamos a nossa mente? Através das nossas percepções. Então, começa lá atrás. Papai, mamãe, concebeu ali aquele bebê, e dentro da concepção existe o DNA. O que é o DNA? O DNA é uma fita de informação. O DNA é uma fita de informação do papai e da informação da mamãe que se junta e que faz presente o quê? O feto. Então, qual é a carga
genética que o papai traz é de lutador? É de guerreiro? Qual a carga genética que a mamãe traz? É de sofrimento? E ali, quando aquele bebê está dentro do ventre da mamãe, começa a se registrar informações. E essas informações estão reverberando na tua vida até agora. Até agora, por isso que você tem essa dor emocional. Por isso que você ainda está no sofrimento. Por quê? Tudo que a mamãe viveu, tudo que o papai viveu, tudo que o papai falou para tua mãe, quando estava grávida de você, quando ela estava grávida de você, está registrado na tua mente. Está registrado nessa fita, está registrado nas suas células. Foi uma gravidez desejada? A mamãe que desejou? O papai entregou carinho para a mamãe e ficou feliz quando te recebeu, quando ficou sabendo que a mamãe está grávida de você? Qual foi o sentimento do papai? Qual foi o sentimento da mamãe? Ou a mamãe foi rejeitada? Ou o papai abandonou a mamãe na gravidez? A mamãe nem sabe quem é o papai. E aí, gente, esse bebê ele já começa a crescer com dores emocionais. E essas dores emocionais, na psicologia, nós resumimos ela em 5 dores, que nós chamamos dores mortais. Que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça e a traição. Será que quando a mamãe estava grávida de você, o papai traiu a mamãe e a mamãe sentiu uma profunda dor de rejeição, de abandono? E hoje você sente essa mesma dor? Porque essa dor está programada nas tuas células? Então, a nossa mente é isso daqui, cheio de neurônios. Aqui estão os neurônios, as informações. O nosso cérebro, ele manda comando para todo o nosso corpo. Aqui estão as informações. Então, quando, de alguma forma, eu vivo alguma situação parecida, eu vou sentir dor novamente. E muitas vezes o que acontece? Nós repetimos os mesmos padrões. Os mesmos padrões da mamãe, os mesmos padrões do papai. Mamãe não foi feliz no relacionamento. Papai não amava a mamãe. E ali existe informação. E aí você hoje está de que forma? Vivendo os mesmos resultados. Por quê? Porque inconscientemente, vocês vão entender aqui o que é inconsciente, inconscientemente estou repetindo o mesmo padrão da mamãe e do papai. Ela, mas eu não quero mais sofrer igual a minha mãe sofreu, meu pai sofreu, não quero, precisa reprogramar. Aí é aonde que entra o quê? A programação. Aí aqui nós temos a fórmula do sucesso. Como que se faz presente um pensamento? Através da nossa programação. Ellen, aonde que está essa programação? Está dentro do teu inconsciente. Está aonde fica armazenado todas as informações que você teve desde a sua concepção. Então, aqui nós temos duas mentes. Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. O que é a mente consciente, Ellen? É onde que ficam os pensamentos, as memórias funcionais, aquela força de vontade. Não, Ellen, agora eu vou mudar. Agora eu vou dizer não para esse relacionamento. Agora eu vou fazer uma academia. Agora eu vou emagrecer. É onde que fica todos esses pensamentos do que você quer fazer. As sensações, o análise. Eu agora vou largar dessa pessoa, porque essa pessoa está me fazendo mal.
É onde que nós colocamos e traçamos os nossos objetivos. É a razão. Só que o que acontece? Olha isso, apenas 5%. E os 5% não consegue colocar em ação, em prática, por tempo. Até coloca, eu consigo até fazer caminhada um dia. Eu até consigo falar não diante daquela briga. Mas a hora que eu vejo, eu estou dizendo sim novamente. A hora que eu percebo, eu estou comendo coisas não saudáveis novamente. A hora que eu me vejo, eu já estou repetindo o mesmo padrão, sofrendo dentro do relacionamento, guerreando, lutando com a vida, sobrevivendo com a vida. E aí, o que é a mente inconsciente? A mente inconsciente é como se fosse a memória lá do computador. Sabe, nós abrimos o nosso celular, não tem uma pastinha, geralmente essa pastinha amarela ali, onde que fica todos os arquivos, as fotos, áudios, todas as informações do celular, porque na tela não cabe, tem dentro do celular. Na tela fica só os 5%. E aí a gente procura lá arquivo. Aí a gente entra lá no arquivo, aí tem uma lista de coisas. Igualzinho a nossa mente. A nossa mente consciente, quando a gente abre esse arquivo, clica aqui nesse arquivo, o que acontece? Nós conseguimos entender e compreender tudo que tem aqui embaixo. E é isso que nós vamos fazer na nossa aula. É isso que eu vou ensinar para vocês, acessar esses arquivos. Ellen, mas para que eu vou acessar o passado? Para você limpar o HD. Para você limpar essa mente inconsciente aqui, que está cheia de dores. Então, 95% do seu comportamento hoje é inconsciente. 95% do seu comportamento hoje, a tomada de decisões é inconsciente. É tudo que está programado. A tua mente ela foi programada para ser guerreira. A sua mente ela foi programada para ser. A sua mente ela foi programada para sobreviver. Sabe por quê? Porque os nossos ancestrais faziam o quê? Guerreavam. Tinha guerras lá atrás. Talvez vocês tenham pessoas da família das pessoas dos antepassados que participaram da guerra. A minha bisavó, por exemplo, viveu e ela falava sobre o processo da guerra que aconteceu. Então, isso está aqui, nessas informações. E aí, o que acontece? Até hoje eu estou guerreando. Até hoje, aquelas pessoas que participaram da guerra foram sobreviventes daquela guerra. Até hoje eu estou sobrevivendo. Até hoje eu estou sofrendo por conta de relacionamento. Por quê? Porque lá atrás a minha avó não foi feliz com meu avô. A minha avó teve que casar obrigada. Ela não amava, porque tinha muito isso, né? Dentro dos relacionamentos, era casamento arranjados, diante do benefício que tinha diante daquele casamento. E aquela mulher, ela sofreu uma vida toda. Por quê? Porque ela não podia sair daquele relacionamento. Ela era obrigada a ficar dentro daquele relacionamento. E ela foi infeliz. E hoje você está sendo infeliz também. Entende isso? Então, gente, é muito mais complexo do que a gente imagina. A dependência emocional, nós precisamos ter consciência do que está guardado e armazenado dentro do nosso inconsciente. Então, aqui, nós temos os medos, os traumas, as fobias, o desejo. Os desejos fica tudo na mente inconsciente. As compulsões. Então, está tudo aqui, os hábitos, aquilo que você faz todos os dias. É a mente consciente? Não, é a mente inconsciente. Você para pensar
você tem um hábito, você acorda, então você acorda, vai. O que você faz primeiro? Geralmente, eu acordo, levanto, eu vou direto pro banheiro escovar meus dentes. Então, isso é um hábito. É tudo aquilo que você faz sem pensar. Isso é um hábito. Então, qual é o hábito que você tem hoje que está acabando com a sua vida? O hábito de, às vezes, ficar batendo na mesma tecla, ficar repetindo relacionamentos frustrados, ficar guardando dores. Qual é o hábito que você tem hoje? Qual é o hábito que tem repetido na tua vida que está te gerando resultados negativos? O mau hábito da alimentação, o mau hábito de não fazer uma atividade física, qual que é o mau hábito que você hoje está repetindo, que está te trazendo resultados negativos na sua vida? E está na onde? Aqui, dentro do nosso inconsciente. Nós precisamos reprogramar esse inconsciente, então, para mudar esses hábitos. Ellen, mas como muda isso daqui? Existe uma fórmula, existe como mudar tudo isso daqui. E a primeira fórmula é estar aqui, adquirindo informação, porque nós estamos mandando informação para onde? Aqui, ó, para esse consciente aqui. Porque esse consciente, ele vai mandar informação para cá. Então, como que nós reprogramamos a nossa mente? Através dos nossos sentidos. Visão, audição, paladar, sensação e percepção. E aqui nós temos todo o processo de como essa mente inconsciente ela é programada. Então, o que eu percebo sobre a vida? O que eu percebo sobre a vida? Que a vida é difícil, que os relacionamentos não dão certo, porque o primeiro relacionamento, quando eu vim para essa vida, já não deu certo, que foi o relacionamento do meu pai e da minha mãe. O que a minha mãe falava do meu pai, o que meu pai falava da minha mãe, foi a minha percepção sobre relacionamento. Eu vivi conflitos. Minha mamãe só brigava com papai chegava bêbado em casa e espancava a mamãe. Papai, não, eu não sentia amada pelo papai, não sentia vista pelo papai me abandonou, não tive esse homem, essa figura paterna, porque para uma menina, o primeiro super-herói, o primeiro homem da vida dela é o pai. Mas qual é a minha visão? Qual a minha percepção diante do meu pai? E aí hoje você atrai homens parecidos. Homens que abandonam, homens com vício, e não consegue entregar o amor que você tanto busca. Por quê? Porque o seu resultado hoje na tua vida está pautado no que você acredita sobre a sua vida, o que você percebe sobre a vida. E essa percepção, que são as crenças, os programas, as verdades, as realidades criadas. É uma crença, né? Muita gente vê eu falando sobre crença, já pensa logo em crença religiosa. Não, não é sobre crença religiosa. A crença é tudo aquilo que você comprou como verdade. E que nem sempre aquilo é uma verdade. Ellen, mas eu vivi aquilo, como que aquilo não é uma verdade? E o convite aqui é para você expandir a mente. Por que papai bebia? Por que a mamãe traiu? Por que a mamãe me abandonou? Por que a mamãe foi embora? E deixou? E me doou para outra pessoa? Por quê? E aí você como criança, olha para aquele cenário como algo limitado. Porque aí, como que aquela criança interpreta? Porque a minha mãe não me amava. Mamãe me abandonou. Papai me abandonou. Mamãe me rejeitou. E até hoje você acredita nisso. Por quê? Porque a tua mente enxergava num ângulo muito menor, num ângulo somente de criança.
Aquela criança, ela não queria saber se o pai tinha dinheiro, se a mãe tinha trabalho, se a mãe estava feliz com o pai ou não. Ela só queria ser protegida e amada. Ela só queria se sentir segura. E quando mamãe vai embora porque não suporta mais papai, aquela criança não consegue compreender que a mamãe está indo embora porque papai, de alguma forma, afeta a vida dela. Mas entende? Está me abandonando. Mamãe não gosta mais de mim. E aí você cresce com essa dependência emocional. Por quê? Porque aquela criança, ela não supriu as necessidades dela. Foi suprida a necessidade daquela criança de ser amada, de ser protegida, de ser acolhida. E aí, essa criança, ela cria a sua própria verdade, a sua própria realidade. E essa verdade está reverberando até hoje. E diante de tudo isso, você tem os seus pensamentos. Essa criança que sofreu na infância, ela tem pensamentos de que forma? Você acha que é positivo? Não. Pensamentos negativos. Se ela foi abandonada, se ela foi esquecida em algum momento. E, gente, são coisas muito sutis. Às vezes, a mamãe atrasou para ir buscar aquela criança na escola. E os amiguinhos foram todos embora. E essa criança ficou lá com a professora. Talvez essa criança interprete: minha mãe não me ama mais, minha mãe me abandonou. E às vezes a mamãe não pôde ir porque teve que fazer algum trabalho ou teve que acontecer algum imprevisto e foi o vovô buscar essa criança. E essa criança, ela se magoa. Ela começa a acreditar que a mãe não olha mais ela, não esquece dela. Entende? Então, são coisas sutis que nós precisamos ir entendendo e compreendendo o que está passando aqui dentro. O que a minha criança viveu, que ela está repetindo o padrão, que ela está dominando a minha vida ainda. Porque uma dependência emocional, vou repetir, é o quê? É uma criança ferida. Um adulto, ela não tem dependência. Um adulto entende que esse relacionamento é assim, assim, assim. Não deu certo, vou viver minha vida, você vai viver a sua. Pronto. Não, mas aquela criança, ela depende do amor daquela pessoa. Aquela criança, ela deseja o amor daquela pessoa, ela deseja o carinho daquela pessoa. E aí, esse relacionamento não pode finalizar. Por quê? Porque essa criança, ela vai se sentir sozinha, ela vai se sentir abandonada. Agora, o adulto, como que olha para isso? Não deu certo. Eu tinha os meus objetivos, ele tinha o dele, não dava certo, o nosso relacionamento não deu certo, ok. Cada um decide viver a sua vida. Isso é um pensamento de um adulto. E aí, nós temos aqui, então, percepção, o pensamento, as emoções, que vem diante dos meus pensamentos. Se eu estou pensando negativo, qual é a minha emoção? Negativa. E diante dessa emoção, qual é a resposta que eu tenho? De uma ação. E essa ação, ela pode ser proativa ou reativa. Como, Ellen? Explica melhor. Aqui, proativa e reativa. Uma pessoa disse para você uma palavra ruim. E aí, você pensa sobre você aquilo. Gera uma emoção de raiva, porque ela está te julgando. Porque lá, vamos usar um exemplo, lá na tua infância, você era julgada, você era apontada, a mamãe te julgava, o papai te julgava, as pessoas que conviviam com você falavam sobre os seus comportamentos, te julgava, te condenava. E aí isso gera uma emoção. O que aquela criança sentia? Raiva quando ela era criticada, quando ela era julgada. Qual é a resposta? Uma pessoa que ela não tem inteligência emocional e ela não consegue
controlar essa raiva, qual é a resposta? Reativa. Ela grita, ela se defende, ela arma um mecanismo de defesa e ela ataca o outro. Por quê? Porque aquela criança, ela não conseguia fazer isso. Hoje, como adulto, você fica reativa. E aí você começa a ter resultados negativos. Por quê? Porque diante desses relacionamentos, você tem os gatilhos. Então, uma coisa que uma pessoa fala para você, você vai ter duas opções para você reagir, para você ter essa ação, ou proativa ou reativa. O que é proativo? Eu paro, eu penso, eu percebo o que ele está falando de mim. Eu sou isso mesmo? Eu sou isso mesmo? Não, não sou. Então você muda. Você consegue ter um resultado positivo. Você não é mais reativa, você não precisa provar para o outro. Se o outro está te julgando, se o outro está te criticando, o que você tem que fazer? No mínimo, saber o que você é. Essa crítica é minha ou é dele próprio? Ele está falando sobre a minha pessoa mesmo? Eu tenho realmente esse comportamento? Ah, eu tenho, realmente eu sou assim. Proativa, eu estou proativa, então o que eu vou fazer para eu mudar? Mas não, na maioria das vezes estamos machucados e eu quero me defender. Eu quero olhar para aquela situação e eu preciso me defender, porque aquela criança ela não tinha ninguém para defender. E aí agora como adulto eu quero me defender. Então nós temos só esses dois polos, positivo e negativo. E hoje, na tua vida, você está tendo mais resultados positivos ou negativos? Quais são os seus resultados hoje? Quais são as suas reações? De que forma você está reagindo? De que forma você está se comportando? Dentro desse relacionamento, dentro dessa dependência emocional, qual é a sua dor? Qual a dor que você alimenta hoje? E essa dor você está alimentando porque você não sabe verdadeiramente quem você é. E é isso que nós vamos construir aqui juntos. É isso que nós vamos construir aqui. Trocar a tua identidade. Você criou uma identidade do zero, do momento que você é concebida até os 7 anos. Nós temos somente uma mente, a mente inconsciente. Então, ali está sendo gravado, está sendo gravado, está sendo gravado. Quando nós estamos por volta, né, dos 6, 7 anos, dos 5 aos 7 anos, começa a criar-se como se fosse uma barreirinha, a mente consciente. E é ali, diante de todas as memórias que nós tivemos na nossa primeira infância, nós temos a primeira e a segunda infância. É através de todas as informações que nós tivemos na nossa primeira infância que nós criamos a nossa identidade. Então, o que eu ouvi? O que eu vi? O que eu experienciei? Qual foi a minha percepção? E aí, a mente, ela junta todas essas informações e aí eu começo a criar a minha identidade. Falaram que eu era burro, falaram que eu não ia conseguir, falaram que eu nunca ia ser feliz num relacionamento. Mamãe falava que não era para arrumar ninguém, porque ela era infeliz, que homem era tudo igual. E aí eu começo a entender que isso é uma realidade. E eu junto todas essas informações e a minha identidade. A identidade ela é criada também diante de tudo que as pessoas falam sobre você em específico. Eu me lembro que na minha infância me chamavam muito de a gordinha e quatro-olho. Eu fiquei por muito tempo sem usar óculos na minha vida adulta. Eu precisando usar óculos. Por quê? Porque eu peguei um trauma. Porque eu sofria bullying. Na minha época eu não usava essa palavra bullying, né? Mas eu sofri bullying.
E aí eu comecei a distorcer a minha imagem, porque eu achava que eu era feia quando eu usava óculos. Ali eu também criei uma identidade que estava me prejudicando. Vocês conseguem compreender que o que a gente acredita sobre a nossa pessoa, e o que falam, e o que aponta sobre a nossa pessoa, está acabando muitas vezes com a nossa vida? Por quê? Porque nós acreditamos nessas verdades, nós acreditamos e foi criada uma realidade. Então, hoje, o que você fala sobre a sua pessoa é o que você viu sobre você. O que você pensa sobre você é o que você percebeu sobre você. O que você sente sobre você são todos os sentimentos que a tua criança sentiu lá atrás. Então, tudo aquilo, todas as crenças, todos os programas que estão instalados dentro de mim, eu estou trazendo os resultados para a minha vida hoje. Se eu acredito que eu nunca vou ser feliz dentro do meu relacionamento, você está certo, você não vai ser feliz. O objetivo dessa aula aqui é você mudar os seus pensamentos. Se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer maneira você estará certo. De qualquer maneira você estará certo. Se você acredita que não existem homens fiéis, você está certa também. São todos os pensamentos limitantes que foram instalados e aprisionou o teu cérebro. São programas instalados diante do que você viveu, diante do que a mamãe e o papai viveu. E o convite aqui, vamos mudar essa realidade. Porque enquanto você não parar, e enquanto você ficar pensando todos esses pensamentos e ficar alimentando todos esses pensamentos limitantes, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E aí, quantas vezes você fala, eu só atraio homens comprometidos? Por que será? Porque você viu mamãe traindo o papai, porque você percebeu que a traição é real, e hoje você atrai esses homens comprometidos, ou porque você precisa ser rejeitada, e aí você atrai esse homem comprometido, porque esse homem comprometido vai honrar aquilo que você sente, que é a rejeição. Entende isso? Eu só atraio homens comprometidos, não dou certo com ninguém. Por quê? Porque mamãe não deu certo com o papai? Porque titia, que você admirava, não deu certo com o titio? Porque não é somente o pai e a mãe, mas é todo o ciclo familiar ali. O que você está percebendo dentro do seu ciclo familiar. Todo relacionamento tem briga. Eu brigo com meu marido, eu brigo com esse relacionamento. Por quê? Porque você viu muitas brigas, muitas confusões. Todo homem é igual. Crença limitante, mentira, não é todo homem igual. Cada um tem um DNA. Cada um tem um DNA. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Como que todos os homens são iguais? Mas a nossa mente inconsciente, ela generaliza. E por conta dessa generalização, você está continuando atraindo pessoas e homens para a tua vida que está destruindo o teu emocional. Porque você acreditou que homem é ruim, que homem abandona, que homem trai. Porque você acreditou que não pode confiar em amizades. Entende? Não consigo, não é para mim. Pensamento limitante. Você consegue tudo que você deseja. Você consegue tudo que você deseja. Se você fazer o que tem que ser feito. Será que você se sente merecedora de ter um relacionamento saudável, de conquistar as suas coisas materiais, de cumprir os seus desejos, os seus sonhos? Não, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Isso não é para mim. Ser feliz num relacionamento, imagina, jamais vou ser feliz.
Já tive vários, não vou ser feliz. Então, são pensamentos limitantes que vai aprisionando a tua mente, que vai quebrando a tua vida de uma forma que vai paralisando tudo. Felicidade dura pouco. Então, olha quantas coisas que a gente vai alimentando a nossa mente, quantos pensamentos negativos, e aí você quer ter resultado positivo? É impossível. Impossível. Então, aqui a fórmula do sucesso fica muito claro. Pensamento, vamos lá. Pensamento gera sentimento, que gera ações, que gera resultado. Simples assim, ou complexo assim. Né? Por quê? Complexo. Porque a gente precisa mudar essa programação. A gente precisa ressignificar. Esse é o nome. A cura de uma dependência emocional, a cura para um trauma, a cura da sua criança está no ressignificar. É você compreender que você não foi abandonada, que a mamãe só permitiu você ir morar com outra família, ou só permitiu para que a vovó cuidasse de você, porque ela tinha que trabalhar para trazer o sustento para você. Mas aquela criança, ela sentiu que não era amada. Será que isso é uma verdade? Será que realmente a mamãe não te amou? Entende? Então, são nesses questionamentos que nós vamos quebrando essas verdades, quebrando essas programações. Será que o papai, ele traiu a mamãe porque ele era sem vergonha? Ou era porque a mamãe já estava longe dele, ou a mamãe estava no meio das emoções dela e não conseguia suprir as necessidades físicas do papai, e o papai teve que ir para fora? Ele não justifica, porque aquele homem muitas vezes não consegue controlar seus instintos. E para o homem controlar seus instintos é muito difícil. Esse homem ele tem que estar num processo evolutivo muito grande. Ele vai buscar satisfazer esse prazer de alguma forma. Mas a mamãe ganhou o bebê, o papai não tinha consciência do que estava acontecendo. O papai queria o carinho da mamãe, mas não dava esse carinho. Por quê? Porque a mamãe estava no instinto materno. E aí o papai vai para fora. Por que o papai afundou nos vícios? O papai bebia, o papai espancava a mamãe. Qual era a raiva desse homem em relação à mulher? Será que esse papai ele foi abandonado? Será que esse papai não foi... A mamãe dele batia muito nele? Entende? Porque julgar é muito fácil. Ele é sem vergonha, ela é sem vergonha, ela não presta, ela é porca, ela é isso, ela é aquilo. Julgar é muito fácil. Eu digo assim, sempre, antes de julgar alguém, senta com alguém, ouça a história dele. Você conhece a história do teu pai? Você conhece a história da tua mãe? Você sabe o porquê que ela se comportou daquela maneira? Você sabe por que eles tiveram que tomar aquelas decisões? Ellen, mas essa pessoa que eu estou do meu lado hoje não muda, não tem jeito. Você já parou para entender qual é a dor dele? O que está faltando? Ou não, eu já não quero nem saber, ele está errado e não quero mais, estou indo embora. Porque é assim que hoje nossos relacionamentos estão. As pessoas não têm empatia. As pessoas não estão nem aí um com o outro. Entende isso? O que o outro está sentindo? O que eu posso fazer de diferente na minha vida e na vida do outro? E aí, esses pensamentos, esses sentimentos, né, esses comportamentos, estão gerando todo um resultado na tua vida. Todas essas programações. E como que eu posso mudar essa programação? Olhando aqui embaixo. Qual programação que eu tenho que mudar aqui? Qual pensamento que eu tenho que mudar? Qual comportamento? Aqui está o comportamento. Qual o sentimento? Eu tenho que perdoar? O que eu tenho que fazer aqui?
Eu tenho que perdoar aquele relacionamento que fui traída? Tenho que fazer para que nesse relacionamento eu possa viver confiante? E se a pessoa me trair de novo, Ellen, ok, você toma a sua decisão. O que não dá é para você viver insegura, prejudicar mais esse relacionamento. Aí as suas inseguranças faz você ter comportamentos de que forma? Ciumento. O outro fica aprisionado, não vive a sua individualidade. E isso vice-versa também. Aquele homem aprisiona aquela mulher. Por quê? Porque às vezes ele tem tanto medo de perder e ele aprisiona. É uma dependência emocional. Porque esse homem também viu lá tudo lá atrás, mamãe traindo o papai e acha que todas as mulheres são iguais. E aí hoje ele te aprisiona, entende? Então nós precisamos entender qual é a minha história. Cada um aqui tem uma história, e essa história é individual de cada um. Porém, todos aqui, eu tenho certeza, todos aqui, de alguma forma, viveu algo que eu relatei aqui hoje. Então, que você possa olhar para tudo isso, entender que você pode reprogramar. Como mudar a programação? De duas formas: repetição ou alteração de emoção. A repetição, você acredita que todos os homens traem. Você vai mudar isso. Os homens são fiéis e eu me conecto com esses homens fiéis. Existem homens fiéis e eu me conecto com homens fiéis. Existe um homem amoroso e eu me conecto com esse homem amoroso. Aí você traz a repetição para você também. Eu sou merecedora de ser feliz. Eu sou merecedora de ser feliz. Eu sou merecedora de parar de guerrear, de parar de acreditar que eu tenho que continuar na guerra. Você não tem que continuar na guerra. Eu posso viver paz. Eu posso viver paz. Eu escolho viver paz. E aí você começa a repetir. Qual é o convite? Que tenha um caderno. É um processo terapêutico, gente. Todos os meus pacientes têm que ter um caderno. Aí a gente cai na rotina de fazer mais do mesmo. Hoje você só não tem um resultado diferente porque você não está fazendo algo diferente. Então tem um caderno e você vai escrever. O que você quer mudar na tua vida? Quais os pensamentos que você quer mudar? E você vai escrever todos os dias até aquilo se tornar uma verdade e até aquilo se tornar uma realidade na tua vida. Você é merecedora de ser feliz, você é merecedora de ter um relacionamento saudável. Mas para isso você precisa aprender o quê? Olhar para você e acreditar que você é merecedora. Porque muitas vezes nós carregamos um peso e nós não acreditamos que nós somos merecedores. Porque papai não foi feliz, mamãe não foi feliz, papai e mamãe viveram guerras, eu também vivo guerra na minha vida. Não, gente. Nós estamos em 2024, numa era de revolução tecnológica. A tua mente, ela também pode ser programada para uma versão melhor de si mesmo. Esse é o convite aqui. Sai dessa dependência, sai desse apego com essas informações que você viveu lá atrás. Desinstala tudo isso. Diz agora, eu quero desinstalar tudo isso da minha vida. Tudo que é sofrimento, eu desinstalo aqui agora. Eu tenho esse poder. Você tem esse poder. Usa o teu poder para você viver uma nova vida. Chega de viver escravidão. Hoje você ainda vive na era da escravidão. Quando você está apegado, quando você está em sofrimento, isso é escravidão. Você está escravizada.
Disseram que libertaram os escravos. Não, mas hoje a maioria das pessoas são escravas das suas próprias mentes. Estão aprisionados nas suas próprias mentes, tendo os mesmos resultados sempre. Como Einstein sempre diz, é insanidade querer ter resultados diferentes tendo os mesmos comportamentos. Então, qual o programa que está instalado aí que você precisa desinstalar? Aquela criança que não se sentiu amada, fala para ela, meu amor, você foi amada. Da forma que foi, mas foi amada. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão divino. Só que nossa mente, muitas vezes, ela quer olhar para o quê? Para o negativo. O negativo. Ai, mamãe me abandonou, mas Deus colocou uma pessoa bondosa para fazer alguma coisa de bom para você na sua vida. Só que você não se lembra. A sua mente lembra só do que aconteceu de ruim. Então, o convite é treina a tua mente para ver o positivo das coisas. Porque a nossa mente, ela quer ver tudo negativo, só negativo, só negativo. E nós vamos nos perdendo. Ai, aquele relacionamento me fez sofrer, mas o que ele te trouxe de bom? Como era no começo? Onde isso se perdeu? Por que não é mais? Bem na mente para realmente fazer essas perguntas. Em que momento que isso se perdeu? Porque você foi sendo magoada, você foi se permitindo ser magoada. Porque você se permite ser magoada. Ah, Ellen, mas a palavra do outro me ofende, ok, mas se você está se... Por que você está se ofendendo? Porque você não conhece a tua identidade. Se o outro está te julgando, por que isso está te doendo? Faça essa pergunta. Por que isso me doeu tanto? Ao invés de você reagir e querer se defender, querer se justificar, faça a pergunta, por que isso me doeu? Nossa, aquela pessoa falou isso de mim, por que isso me doeu? Porque se você tem forte a tua identidade, o que o outro fala de você não vai fazer diferença nenhuma, porque eu sei quem eu sou aqui. E era o que Jesus trazia. Eu gosto muito de trazer o Mestre Jesus. Era o que ele fazia. Ele tinha a identidade dele clara. Por que ele deu a outra face? Porque ele sabia quem ele era. Ah, você quer bater? Então toma a outra face. Você quer humilhar? Então humilha. Eu sei, aqui eu sei quem eu sou. Eu sou o eu sou. Mas não. Nós, imagina, Ellen, eu sou um simples mortal. Como que eu vou me comparar ao Mestre Jesus? Então não resolveu nada ele vir aqui, entende, gente? Não resolveu. Porque ele veio aqui nos ensinar. E ele disse, vocês farão milagres maiores que os meus. Só que nós não temos a clareza da nossa identidade. Nós não temos essa clareza. Entende? Então, nós precisamos ter a clareza, né? E fazer essa reprogramação. E a outra forma é a alteração de emoção. Então, vamos imaginar ali que você está muito feliz. Muito feliz. Aquela criança, vamos lá na infância, aquela criança, ela está muito feliz. E, de repente, acontece uma tragédia. E ela se sente muito triste. Qual a verdade que ela comprou? Que toda felicidade dura pouco. Aí ela compra essa verdade. Porque ela estava feliz, aconteceu uma tragédia, aquela felicidade acabou. Aí ela programou a mente. Todas as vezes que nós alteramos, todas as vezes que nós estamos muito felizes, ou muito tristes, ou com muita raiva, ali cria-se vias neurais, cria-se memórias. Quem já assistiu Divertidamente, lá deixa muito claro nesse filme. As memórias, as emoções, né? Agora lançou o Divertidamente 2, é interessante vocês assistirem, porque lá fala exatamente sobre as emoções. Então, todas as vezes que a nossa emoção ela é alterada, nós estamos imprintando uma informação, imprintando uma memória.
Então, você pode ver, você não lembra de tudo na tua infância, você lembra de pontos específicos, e você pode perceber que esses pontos específicos, você estava com a emoção alterada. Ou você estava muito triste, ou você estava muito alegre, ou você sentiu raiva, entende? Ou você sentiu medo, que são as 4 emoções básicas: medo, tristeza, raiva e alegria. Então, uma dessas 4 emoções você sentiu e alterou. Então, você vai começar a usar isso para reprogramar a tua mente. Todas as vezes que você sentir muita alegria, você entende que você está criando memórias ali. E aquilo você vai conseguir lembrar em qualquer momento da tua vida. Só que o que acontece? Na nossa mente inconsciente, muitas vezes tem mais memórias negativas do que positivas. E aí, as negativas ficam dominando a nossa vida. Então, eu quero que agora vocês pensem em algo muito bom que aconteceu na vida de vocês. Eu quero que vocês pensem em um relacionamento que deu certo. Talvez uma pessoa que você conhece, um vizinho, uma pessoa, um parente, e você pensa naquele relacionamento e fala assim, nossa, olha que legal. Ali tem uma informação. E aí você vai desprogramando. Se ela conseguiu, eu também consigo. Se aquele casal conseguiu ser feliz, eu também consigo. E não é para mandar uma energia de inveja, não. É uma energia de modelagem. O que será que aquele casal faz para ser feliz? Senta com uma pessoa que é feliz dentro do relacionamento. Você vai ver que tem desavenças também, mas eles conseguem reverter as situações. Entende isso? Então, olha para tudo isso. E aí você vai reprogramando essa mente negativa, esses pensamentos negativos. E aqui vai ser um assunto para a próxima aula, nós vamos aprofundar dentro das emoções, vamos entender um pouco mais sobre, né, todo o nosso processo energético, por que nós atraímos essas situações para a nossa vida, né? Então, hoje eu vou ficar mais aqui na programação, e aí a gente vai aprofundando, porque senão fica muita informação para vocês também, tá? Então, aqui nós temos mais uns 10 minutinhos, eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, tá? Para vocês tirarem as dúvidas. Então, quem tiver dúvida, quem quiser comentar alguma coisa, então esses 10 minutinhos vai ser para a gente fazer isso. Tem alguém que gostaria de perguntar? Tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone e me perguntar. Por favor, gente, coloca aqui as dúvidas de vocês. O que for falado aqui vai ficar aqui, tá? A gente sabe que é uma intimidade de vocês, mas a gente está num grupo de mulheres, de pessoas, né, adultas, então o que for falado aqui vai ficar aqui. Então, que vocês possam aí esclarecer as dúvidas de vocês. Tem alguma dúvida? O que eu poderia ajudar vocês? Vamos lá. Se ninguém abrir para fazer pergunta, eu gostaria que vocês, né, que estiver aqui ainda, o que achou, se fez sentido essa aula para você, abre o microfone e me fala, por favor. Perfeito, a Luciana disse que foi muito esclarecedor. Quer falar, Lu? Sim, assim, fiz uma análise de tudo assim, do que você falou assim, o básico assim por cima, foi muito esclarecedor, sim. Fez sentido para você? Fez sentido com muitas coisas aqui que eu tô começando a ligar um fato no outro, assim, realmente tem tudo a ver, tudo a ver. Eu tive uma infância maravilhosa, graças a Deus, muito boa. Então, eu assim, na minha fase agora, adulta, casada, 2 filhas, eu tô fazendo um balanço, assim, de todas as coisas, sabe? De muitas coisas.
Foi muito esclarecedor, sim. Ótimo, Lu. Muita gratidão por compartilhar. Gratidão. Imagina. Tassiana. Tassiana quer falar? Quero não. Não? Tá bom. Essas pessoas tímidas, eu também era tímida, então tá tudo bem, eu sei como é. Quem mais? A Jéssica. Jéssica quer compartilhar o que foi a aula para você? Foi bom? Foi ruim? Como foi? Boa noite. Boa noite. Para mim, gostei muito do que você falou, o que eu passei na minha infância. E hoje está se repetindo. E fez sentido para você, então? Sim. Ótimo, muito bom. Sim. Quem mais? Clara, Tassiana, Jéssica. Eu vou, assim, minha vida não foi fácil, né? Desde meus 13 anos. Aí, algumas coisas que a minha filha passou e está passando em algumas coisas, aí eu queria saber, é por causa de mim ou foi pelas coisas que eu já passei? Então, o que eu bato muito na tecla, né? Jamais se sinta culpada. Por quê? Porque você fez o seu melhor nos recursos que você tem. Mas sim, pode que alguns comportamentos da tua filha seja baseado nas percepções que ela teve diante dos seus comportamentos, mas não que você seja culpada, entende? Porque você estava fazendo o seu melhor nos recursos que você tinha naquele momento. Então, não tem a questão da culpa, porque, como eu expliquei, 95% dos nossos comportamentos é inconsciente. Então, a gente não tá tendo alguns comportamentos porque a gente quer, né? A gente tem alguns comportamentos porque a gente não sabe fazer diferente. Por isso que essas aulas é importante para trazer clareza para vocês, porque eu tenho certeza que agora vocês vão começar a refletir para mudar. Então, se eu fui uma mãe, vou contar um processo meu. Eu era uma mãe muito brava. Eu gritava com as minhas filhas, eu pegava correia para bater. Mas por que eu fazia isso? Qual era a minha intenção de mãe? Corrigi-las, certo? Porém, eu também apanhei. Então, o que eu estava fazendo inconscientemente? Repetindo o padrão da minha mãe. Só que a minha repetição não era tão intensa quanto da minha mãe, né? Porque eu falava assim, não, eu quero fazer diferente com as minhas filhas. Mas a hora que eu vi, eu já estava gritando. A hora que eu vi, eu já estava impondo para elas. Eu não respeitava elas, né? Então, depois desse conhecimento, o que eu fiz? Eu mudei. E as minhas filhas também mudaram. Hoje nós temos uma convivência, eu tenho duas filhas, uma de 20 e uma de 17. Hoje a nossa convivência é de amizade. Eu não sei o que é brigar com as minhas filhas. Entende? Então, é isso. Tipo assim, ó, elas, graças a Deus, eu busquei o conhecimento, né, antes delas entrar na adolescência. Então, a adolescência delas foi maravilhosa. Por quê? Porque eu mudei, né? Eu comecei a buscar informação, mas por um período, eu fiquei me sentindo culpada. Mas eu entendi que eu não podia ter feito diferente. Eu estava fazendo o que eu aprendi, o que estava programado dentro do meu inconsciente ali. Então, eu não posso ficar me culpando, né? Então, é você se perguntar o que eu posso fazer para me tornar uma mãe cada vez melhor, mais amiga, entender o que a minha filha está sentindo, qual é a dor, né, da minha filha, porque muitas vezes o filho, ele sente... Gente, um filho, ele só quer uma coisa, ele só quer ser amado, protegido e acolhido.
Um filho, quando ele está revoltado, você pode ter certeza que ele está na dor. Pode ter certeza que ele sente muita dor emocional. Ou é porque ele sentiu sua falta em algum momento, né? Então, às vezes, por exemplo, eu trabalhei muito, eu tinha que trabalhar para buscar sustento, porque o meu marido não ganhava tanto assim, então eu trabalhava, estudava, e muitas vezes elas tinham que ficar em casa, né? E aquela criança, ela sentia a minha falta, entende? Então, aquilo com as minhas filhas por maldade? Não, né? Porque eu não tinha como ser diferente. Então, por isso que muitas vezes nós temos que conversar com os nossos filhos, né? Para ver o que eu posso me melhorar, o que eu posso melhorar como mãe, né? E para que realmente nós possamos cada dia ser melhores mesmo. Porque esse é o convite aqui desse curso. Eu me tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma mulher melhor, né? Uma filha melhor também. Porque, Está posso falar? respondido? Pode? Porque eu não criei, né? Eu tenho 3 filhos. Aí eu não criei nenhum. Não, eu tenho 3 filhos, 2 minha mãe ficou. E o Ok. mais novo eu criei. Aí eu queria que eles tivessem o amor, né? Assim, de mãe. Eu acho que eles ficam revoltados comigo porque eu não criei eles, né? Mas eles têm que entender que na situação que eu vivia, não tinha condição, porque quando eu engravidei do meu filho, eu tinha 13 anos. E ele sabe hoje o que eu já passei. Minha mãe botou na rua, me envolvi com droga, tudinho, muitas coisas, sofri. Mas nem por causa disso eu desisti de nenhum. Uhum. Sempre dava atenção, queria chegar próximo dele, mas minha mãe que não deixava. Quando eu chegava perto dos meus filhos, sabe o que minha mãe dizia? Ó, a drogada, Uhum. olha isso. A mãe te julgava, entende? Era, Aí mas você consegue entender que você tem uma dor com a tua mãe também, e aí, desculpa, Lu, te interromper, é como se estivesse repetindo um padrão. O que eu te oriento? Uma constelação familiar, tá? Porque tem, olha, eu tô arrepiada, é bem forte a tua história, é porque tem um desequilíbrio familiar. Então, hoje, a tua mãe, ela está no lugar de mãe dos seus filhos, né? Mas só de você ter a consciência que você não tem culpa, porque diante das situações a vida te colocou nesse lugar, né? Só que hoje é você ressignificar isso. Primeira coisa que você precisa fazer, se perdoar, perdoar a tua história, para você conseguir fazer diferente a partir de agora. Então, eu te orientaria você fazer uma sessão de constelação, para a gente reorganizar isso. Mais para frente, eu vou explicar cada técnica da terapia. A constelação familiar é uma das técnicas da terapia que eu trabalho, para a gente reorganizar o sistema familiar. Porque você acaba aqui carregando uma dor também, né? Porque essa dor da rejeição, hoje você está sendo rejeitada pelos seus filhos, e isso dói. Então, precisa reorganizar esse sistema e colocar cada um no seu devido lugar. Faz sentido para você? faz sentido. E Mas assim, Deus, posso falar? pode. Deus é tão bom que Deus me deu 3 filhos, aí fez que minha mãe tem 2 filhos, um homem e uma fêmea. Aí ela só gosta dos meus dois irmãos, mas eu amo meus 3 filhos. Aí, tá entendendo? Eu queria ser uma mãe assim, próxima. Deus sabe que eu faço de tudo para me aproximar dela. O que acontecer com qualquer um, o tratamento é igual, a defesa é igual. Não tem isso de não, porque eu amo um e não amo o outro. Não, comigo não tem isso. Eu amo os 3, dou minha vida para os 3. Já minha mãe ama mais meus irmãos do que eu. E pode ser também que ela é assim, porque minha mãe criou, né? Uhum. E assim, Lu, só que você tem que compreender, porque isso é muito importante, gente, porque muitas vezes a gente compreende distorcido. É muito interessante isso.
Porque às vezes a gente acha que a nossa mãe ama mais um do que o outro. E hoje, eu, pelo menos na posição de mãe, eu sei que eu não consigo falar quem eu amo mais. Não consigo. Porque eu tenho 2 filhas. O meu amor pelas 2 é igual. Porém, o que, que acontece? Tem 2 processos. O processo de afinidade. Por exemplo, eu tenho um pouco mais de afinidade com a minha filha mais nova. Né? Então, a gente conversa, às vezes, um pouco mais, a gente é mais próxima. A minha filha mais velha, ela é um pouco mais retraída, é mais distante. Isso é afinidade, é diferente de amor. Então, muitas vezes a gente olha para uma situação e a gente começa a comparar. Ah, ama mais o outro, não é? E aí tem o outro processo. Às vezes o seu irmão, né, ele tem uma dependência maior da tua mãe. E aí, com o instinto materno, aquela mãe protege mais aquele filho que na mente dela ele é mais fraco. Entende? Então, é isso que nós precisamos começar a olhar. Será que o meu irmão ele não é mais dependente da minha mãe? E aí eu acredito que ela ama mais ele, mas é porque na mente dela, ela acredita que eu sou forte, que eu consigo, e o meu irmão não consegue, porque vai diante do olhar da mãe também para o filho. Naquele instinto materno, ela acredita que tem que, às vezes, olhar para o irmão de uma forma diferente. Ou, por exemplo, eu lembro muito, minha mãe falava assim, a Ellen é mais teimosa, ela, o Eric, né, meu irmão chama Eric, o Eric ele é mais bonzinho, mas não é, o que acontece? Ali eu impunho as minhas vontades, né, e aí, por um período, comecei a acreditar que minha mãe amava mais o meu irmão do que a mim, e não, gente, ela me ama da mesma forma que ela ama o meu irmão. Então, nós precisamos ir amadurecendo essas emoções, porque essas emoções, esses sentimentos, são os sentimentos imaturos, o sentimento ainda com o olhar de uma criança. Né? Então, é isso que eu quero ajudar vocês olhar com o olhar de adulto, né? Olhar para aquela situação com o olhar de adulto, para poder ir curando isso. Por quê? Porque senão você vai ficar na ferida uma vida inteira. Né? Por quê? Porque nós compramos a verdade de que o amor ele é competitivo. Eu não posso amar 2 pessoas. Né? Minha mãe ou ama eu ou amo meu irmão. Não é assim. Então, hoje, você, como né, mãe de 3 filhos, você sabe, você não consegue mensurar o teu amor pelos 3. Né? Só que, às vezes, na visão deles, por exemplo, esses que estão morando com a sua mãe, o que eles vão acreditar? Eles vão acreditar que você ama mais o filho que mora com você. Entende? Por quê? Porque você deixou eles morar com a avó. Então, na percepção deles, é porque você não ama tanto eles. E isso é uma verdade? Não é. E aí a vida nos coloca nessa posição para a gente compreender a nossa mãe. Entende? Então, gente, eu falo que a vida ela é muito séria. Se a gente começar a prestar atenção nos sinais, a gente vai ressignificando e entendendo por que eu estou vivendo aquela situação. Entende? Então, é olhar para tudo isso. Jéssica, você quer falar? Uhum. No caso, eu sou mãe 10 filhos. Aí, eu criei uma carência desde criança. E hoje em dia eu tenho um filho e eu não consigo ter aquele amor com meu filho. Jéssica, deixa o microfone, se você tiver no celular, eu não estou te vendo, sua câmera está fechada, mais perto da tua boca, sem chacoalhar. E repete a pergunta, por favor. É que, enfim, eu tenho 4 irmãos. E eu não tive a atenção que todos os filhos têm, né, quer, tem aquele carinho. E hoje eu tenho filho e eu não consigo dar esse amor que eu tive. É Tá como, sendo
tá? Deixa eu ver se eu entendi. É porque tá cortando. Hoje você não consegue dar o carinho para os seus filhos? Isso. Uhum. Então, é Quando ele interessante, é interessante isso também, Jéssica, porque em algum momento você comprou a verdade de que o amor doía. Eu sentir amor dói, tá? Isso talvez aconteceu lá na tua infância. Você amava tanto que você entrou num processo de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade causou dor. Então, eu amo tanto, eu sou tão carinhosa, mas isso machuca. Esse coração, ele endurece. Esse coração, ele se fecha. Então, por que que ele se fecha? Porque ele está machucado. E aí nós temos que curar esse coração. Entende? E aí, esse coração estando fechado e machucado, o que que se faz necessário? Curar esse coração para você conseguir dar o amor para os seus filhos. Porque os nossos filhos, eles vêm na nossa vida para nos ensinar o amor incondicional. Independente de eu te amo. Só que o teu coração, ele foi machucado. O seu coração, ele se fechou para amar. E quando o coração ele fecha para amar, a gente não consegue entregar o carinho. Então, que você hoje possa olhar para esse coração machucado e ferido, que você possa dizer sim para essa cura sua. Porque os seus filhos vão amar ter uma nova mãe. Porque você precisa de, de ser uma nova mãe. Abrir o teu coração para o amor. Qual que é a idade dos seus filhos? Então, eu tenho só um filho, né, de 6 anos. Você tem um de 6. E E ele aí prefere do que eu. porque na verdade não é que ele prefere, é que na verdade ele tem uma criança ela tem a necessidade de ser amada. E como o seu coração está fechado e você às vezes está machucada, muitas vezes quando nós estamos sentindo dor, gente, emocionalmente, nós ficamos agressivos, né? Às vezes a gente perde a paciência. Por quê? Porque estamos feridos. É a mesma coisa, você tem uma ferida na tua perna. Aí uma pessoa vai lá e quer relar o dedo. O que que você faz? Você agride. Mas aqui não, não rela aqui não. Só que o nosso emocional, ele também tem essa ferida. Só que a gente não vê. E aí a gente não sabe por que que a gente está estressada, a gente não sabe porque a gente está irritada, mas é porque você está sentindo uma dor. Uma dor que você não consegue identificar. Sim. Você quer amar o teu filho, você quer abraçar o teu filho, mas você tem medo. O medo, ele nos distancia do amor. Porque um dia você amou e você foi machucada. Então, abre o teu coração. Porque o medo, ele vai te distanciar desse amor. E o seu filho tem 6 anos, 6 aninhos. Crie essa conexão com ele. Porque você vai fazer ele se tornar um homem maravilhoso. A criança, o homem, o filho homem, a primeira mulher dele é a mãe. Se você consegue entregar o amor que o seu filho precisa, ele vai amar a mulher, a esposa que ele escolher, porque ele vai ter se sentido amado. O filho, o homem que não conseguiu sentir o amor da mãe, porque a mãe estava machucada, ele cresce, ele fica buscando essa mulher. Então ele pega uma mulher, pega outra, fica com uma, trai outra. Por quê? Porque ele está buscando essa mãe que em algum momento estava machucada e não conseguiu entregar esse amor para essa criança. Então se conecta. E faz uns 2 meses que eu descobri que o meu marido me traía. Ele me abandonou. E daí agora eu falei, meu Deus, meu marido aqui, com meus pais. Só que eu não consigo entender dele. Porque depois que aconteceu, ele apareceu e deu um carinho que eu não tive. É isso, entende? Mas vocês conseguem compreender, gente? Está tudo pautado no amor.
o caminho da cura é o amor. Se o meu coração tá machucado, eu vou atrair situações para minha vida que vai ficar machucando cada vez mais. Eu não consigo dar certo nos relacionamentos, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo. Por quê? Porque esse coração machucado, ele quer ser amado. Só que esse amor, ele não está fora. Então, Jéssica, para você conseguir amar o teu filho, você precisa primeiro se amar. Você primeiro precisa sentir esse amor por você. E como que sente esse amor por você? É fechando os olhos, elevando o teu pensamento a Deus. Ellen, eu nem sei mais o que é Deus, eu nem tenho mais conexão, é isso. Por isso que estamos vazios, porque nós perdemos a conexão com o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. O nosso pensamento não consegue ir até a Deus, e nós precisamos parar tudo, respirar. Eu vou ensinar essas técnicas para vocês nas próximas aulas. Nós precisamos respirar, limpar essa mente confusa, levar o nosso pensamento em Deus. Sabe como que eu imagino Deus? Uma luz translúcida, uma luz que entra na minha face, que invade o meu coração. É assim que eu me conecto com Deus. É como se aquela luz curasse todas as minhas feridas, todas as minhas dores. E o que que nós estamos fazendo? Correndo, 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 pensando, 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 buscando a felicidade, buscando o amor fora. E enquanto a gente não aprender a olhar para dentro, não adianta. Jesus é tudo, e sem Ele não somos nada, nós estamos desconectados deles, mulheres. Nós estamos desconectados desse amor divino, desse amor de Deus, desse amor que Jesus veio aqui nos ensinar. Então, se você quer ser uma mulher melhor, se você quer ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma namorada melhor, você tem que estar conectado com esse divino. Você tem que estar conectado com Jesus, porque Jesus nos leva ao Pai. E o que que é o Pai? É o amor de Deus. Então, nosso coração, nós somos os seres divinos, como eu disse na outra aula. Nós, mulheres, somos seres divinos. E nós temos a intuição muito mais aflorada do que o homem. Somos nós que estamos mais conectados com Deus. Só que nós perdemos essa conexão. Nós queremos ser amadas. Só que nós estamos buscando esse amor no lugar errado, em homens errados, em homens que não nos valorizam. Então, se preencha primeiro do amor divino, do amor de Deus. Estou muito feliz por essa oportunidade dessa aula com você. Essas pessoas especiais, nós todos somos especiais. E eu sou muito grata por vocês me permitirem entregar a minha missão de vida. E vamos juntas nessa caminhada, porque só estamos começando, gente. Toda segunda estaremos aqui. Toda segunda. E que o dono, né, dessa aula, que tem o nome, que é Jesus, é ele que conduz as minhas palavras, a minha vida, né? E a Mulheres Libertas veio de um pedido que eu fiz para ele. Falei, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer e de que forma eu posso ter mais contribuição. Então, que nós possamos juntas aqui ser contribuição uma na vida da outra. Que aquele grupo possa aumentar. Convide suas amigas, convide pessoas, convide a tua mãe, convide pessoas. Eu estou tirando, nas segundas-feiras eu me comprometi com Deus. Falei, Senhor, nas segundas-feiras, de início eu ia cobrar, mas eu senti no meu coração, eu vou deixar abertas essas aulas. 1h30 do meu dia eu vou doar para essas aulas. Então, que vocês possam também ser contribuição e que nós possamos, né, formar um batalhão de mulheres que amam verdadeiramente, mas com amor conectado com Jesus. Tem alguém mais que gostaria de fazer pergunta? Posso encerrar? É isso mesmo. Indiquei a minha mãe. É isso. Vamos indicar, vamos trazer mais mulheres para que juntas nós possamos ir nos curando. As aulas estão ficando gravadas. As que chegarem depois
né, vai ficar gravada as aulas para assistir, para não perder nenhum conteúdo. E é isso, minhas mulheres libertas e amadas, né, que vocês hoje possam preencher o coração de amor e que vocês possam acolher essa criança que foi machucada, essa criança que foi julgada, essa criança que foi condenada de uma forma humilhada, mas entenda e compreenda que as pessoas que te humilhou, te julgou, a gente vai trabalhar esse processo de perdão, mas as pessoas que te condenou, te julgou, elas estão machucadas também. Entenda isso, porque pessoas machucadas machucam outras pessoas. Então, que vocês possam começar a acessar o sentimento do perdão, porque nós só vamos conseguir acessar o amor verdadeiro quando nós limpar o coração das mágoas, dos ressentimentos, né? Nós deixamos o nosso coração pesado. O sentimento de mágoa, ele é pesado. Olha para você ver como chama, má água. Então, é aquele coração cheio de águas ruins, águas sujas, né? Águas magoadas. Então, que realmente nós possamos abrir as comportas e que essa água, essas mágoas possam se limpar e que você possa realmente ter um coração limpo para receber o amor divino, que esse é o processo de cura. E na próxima aula nós vamos aprofundar nesses sentimentos, nessas emoções, entender de que forma que essas emoções estão influenciando, né, na nossa vida, de que forma nós podemos mudar essas emoções, ter controle, ter consciência dessas emoções. Então, muita gratidão a todas vocês, uma ótima semana, eu estou à disposição, quem quiser, né, eu estou à disposição para fazer sessões individuais, né, quem quiser eu mando a tabela de valores, e vocês vão ter um super desconto, quem estiver participando aqui dessas aulas, e que vocês possam dizer sim para a cura de vocês, porque quando vocês dizem sim para a cura de vocês, no mínimo 300 pessoas à sua volta também se curam. Então, que vocês possam ser a cura da sua vida e a cura do nosso mundo. Um grande beijo para todas vocês, uma ótima semana. Até mais.